Outro ponto, na sexta-feira, eu trouxe lá no meu canal à noite, né, eu fiz uma live lá e trouxe no meu canal à noite, que o BAP iria ao Ninho no sábado e que iria conversar com o elenco, com a comissão técnica, que faria cobranças mais firmes. Até porque isso foi algo discutido também com pares do BAP depois do jogo contra o Lanús. E aí houve essa conversa, houve essa cobrança, né? Foi uma cobrança. São reuniões que acontecem periodicamente, mas o tom da cobrança nessa reunião de sábado foi um tom acima, foi um tom de cobrança. Porque o entendimento do BAP, da diretoria, é o seguinte: a gente manteve o elenco, a gente trouxe reforços e o desempenho está muito ruim nesse início Piorou, de temporada. Né? Sim. Não, exatamente. A gente o Raíza, com Boto e com Felipe, né? Com Boto e Felipe, né? A reunião que ele teve com Boto e Felipe, você fala? Com o Boto, Felipe e com os jogadores também, porque ele conversou com os jogadores. Não, com os jogadores foi separado. A informação é que foi separado, mas ele conversou também com os jogadores. Não, mas então, Raíza, só para pontuar uma coisa rápida e deixar você continuar, a leitura que eu faço, que deve ser parecida. Aquele que cobrou mais, que eu soube também, foi com o Boto e com o Felipe, de querer resultado. Mas com os jogadores, ele foi passar a confiança que você falou, ele foi passar a confiança. Mas quando não tem o costume dele ir no Ninho e chamar os jogadores para conversar, e você chama, mesmo para passar confiança, você está dizendo assim, olha, não tá legal, né? Não, com certeza, com certeza. E assim, o que eu soube, tá, o que me passaram é que colocaram na mesa dele o seguinte, que existe uma queda de concentração dos jogadores, né, de modo geral, por conta das conquistas do ano passado, pela forma que a temporada terminou, com aquele jogo contra o PSG, da forma que terminou. O entendimento é de que essa volta da equipe, ela não teve uma concentração 100%, como se fosse assim, numa temporada zerada. Ao que parece, esses jogadores retornaram ainda pensando na temporada de 2025 e não teve aquela concentração que às vezes tem, sei lá, vou usar um exemplo, tá? Por exemplo, o Palmeiras perdeu tudo. E aí, quando começa a temporada, o que o elenco do Palmeiras mais quer é virar a chave. Esqueceu o ano de 2025 e acabou, e vamos começar um novo ano, a gente tem que correr atrás, a gente tem que disputar, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, o que me passaram foi isso, a dificuldade dos jogadores do Flamengo nesse início de temporada em virar a chave da temporada 2025. Pelas conquistas, pela forma que a temporada terminou, como aquele jogo contra o PSG. Então isso foi colocado na mesa como um dos motivos pelo mau desempenho do Flamengo esse ano, até pelo mau desempenho de alguns jogadores de maneira individual. E aí falaram, é por isso que o Arrascaeta, que é um dos capitães da equipe, ele tem falado, a gente tem que entender que 2025 ficou para trás, 2025 ficou para trás. Então, o que me passaram aqui que isso foi colocado na mesa da diretoria, na mesa do BAP, essa dificuldade dos jogadores virarem a chave da temporada 2025 para a temporada 2026, culminando em falta de concentração. Esse é um ponto, assim, só para trazer o Bandeira e o João aqui para conversa também com a gente. É muito difícil. Pessoal, a gente fala muito, parece frase pronta de coach, né? Mas é fácil, você chegar no topo é fácil, difícil é se manter. Mas isso é uma verdade, né? Porque você às vezes fica sem objetivo. Quando você tem uma meta muito clara, e o Flamengo no ano passado tinha a Copa do Mundo de Clubes, né? O Mundial de Clubes, tinha depois vencendo a Libertadores, mais um Mundial de Clubes, então o Flamengo tinha sempre algo ali grande para almejar. Quando começa o ano, ainda que comece com Brasileiro e Libertadores, as decisões estão lá na frente, né? E às vezes é difícil você manter esse nível de concentração, esse nível de competitividade, depois de você ganhar tudo. Isso acontece coletivamente e acontece muitas vezes individualmente também, né? Às vezes um jogador ele atinge o ápice dele e na temporada seguinte ele acha que as coisas vão acontecer de maneira... Não preciso me esforçar, você tem uma queda de rendimento, e a gente vê muito lá, o cara às vezes faz 2, 3 anos muito bons, outro time contrata, o cara simplesmente ele acha que ele é o rei, que ele vai chegar, primeiro toque na bola vai ser gol, isso é normal, assim, eu vejo isso como uma normalidade de acontecer, mas é um trabalho que o Flamengo tem que fazer de dar essa injeção de ânimo nova no time, né, Bandeira e João? Assim, eu acho que tem dois lados aí, tá? E eu até fico um pouco preocupado com a maneira como o Papa colocou, e a Raíza também, com essa informação sobre a maneira como foram cobrados os jogadores, porque
é evidente que o jogo contra o Lanús, o 3-5-2 do Felipe, com 2 falsos 9s, é uma invenção tática, é uma tentativa do Felipe de achar um jeito de jogar que funcione melhor, e eu acho super válido. Eu acho que tem que testar, eu acho que esse é o caminho, eu acho que o Flamengo de 2025 ele não pode tentar se repetir em 2026. O próprio Felipe fala, o elenco muda, os jogadores mudam, a postura muda, confiança, concentração, tudo isso. Então você se adapta também a essa nova perspectiva, essa nova circunstância. Então acho correto, não deu certo, claramente não deu certo, acho que o Felipe tem que testar algo completamente novo, mas em especial o jogo de ontem foi basicamente um jogo onde o Flamengo jogou na mesma tática que jogou o tempo todo. Né? O 2025 inteiro era a mesma coisa, 4-2-3-1, os pontos mais abertos, um lado um pouco mais fechado, com o lateral avançando, o outro fazendo as inversões com os laterais, as triangulações pelo meio, sai com linha de 3, mesma coisa que a gente viu o ano inteiro. E o Flamengo teve dificuldade contra o Madureira, teve um primeiro tempo muito abaixo contra o Madureira. E aí, eu não consigo desvencilhar isso dos jogadores. Eu não consigo. É óbvio que toda a cobrança feita ao Felipe Luiz, e eu cobrei o Felipe Luiz, não só aqui quando estive presente, mas no Desflá, né? Sempre cobro o Felipe Luiz, acho que o Felipe Luiz tem mudanças a fazer, tem funções a entender, jogadores a testar de maneira diferente, reganhar a confiança de jogador e ter esse elenco mais na mão e quebrar um pouco desse ciclo de jogadores que ele utilizou do ano passado que hoje não se encaixam mais, mas ao mesmo tempo os jogadores também têm que ser cobrados. Os jogadores também são os atletas. O Felipe monta o esquema, arma um time para que resolva os problemas que ele reconhece. Mas se o time não executa, também tem dedo do jogador ali. O jogador ele não é um peão, né, onde só tem alguém jogando xadrez com ele. Ele faz parte, ele toma decisões dentro de campo, ele que chuta a bola, ele que dá o passe, ele que entende a tática e ele que trabalha em cima dela. Então, a cobrança, para mim, ela tem que ser de uma forma assim. É evidente que o Boto e o Felipe têm mais responsabilidade nesse sentido, mas não pode se aliviar tanto dos jogadores. Eu acho que os jogadores também têm que ser cobrados. Essa cobrança ela tem que ser de uma forma mais... uma isonomia um pouco maior. Eu acho que o Felipe tem, sim, os motivos onde ele tem que melhorar. Acho que, taticamente, o Flamengo estava perdido no jogo contra o Lanús e a grande dificuldade do Felipe, provavelmente, é armar um novo Flamengo completamente diferente. Eu acredito que o que a gente viu ontem não se compara em nada do Flamengo que vai entrar em campo contra o Lanús no Maracanã durante essa semana. Acredito que ele vai vir com um esquema bem diferente. Ele mesmo falou sobre uma possibilidade, se ele tivesse o elenco, ele usaria 3 zagueiros e assim por diante. Utilizou o Ayrton Lucas, terceiro zagueiro, inclusive, contra o Lanús, o que diminuiu muito o poderio ofensivo do Flamengo. Além de congestionar mais, além de que se ele avançasse, congestionaria mais ainda do lado esquerdo, que era um erro do Flamengo, ao meu ver. Então, eu acho que essa cobrança ela tem que existir, tá correto, o BAP. O BAP é um cara que preza por um Flamengo que briga o tempo todo, e ele faz isso, e faz isso muito bem, inclusive. Ele é um cara que tem essa cobrança, esse nível de entendimento do DNA do Flamengo de buscar qualquer título, mas eu acho que essa cobrança tem que ser um pouco mais isônoma. Eu acho que se você conversa apenas com alguns capitães, você vai ali no capitão X, fala com o Léo Pereira, fala com o Danilo, fala com a Arrascaeta, que são, né, alguns dos capitães desse elenco, eu acho que você passa uma sensação de que o Felipe Luiz está fazendo tudo de errado. E ele tem os seus erros, evidente, mas os jogadores também têm que entrar nesse projeto, né? Eu acho que todo time ele existe na convicção do treinador e os jogadores que acreditam nessa convicção. Hoje a dificuldade principal é essa convicção do treinador. Hoje eu acho que o Felipe perdeu as suas convicções e tenta achar uma base com um carro rodando. Ele não tem outra opção. A temporada já começou, João, ele já tem 7 jogos, mas é muito difícil. Aproveitando Diga, que Raíssa. você está falando isso, aproveitando que você está falando isso, tem uma declaração do Felipe na coletiva que ele fala que o time perdeu, né, peças importantes em 2025. Sim. E aí eu vi muita gente falando, pô, quem são essas peças importantes, etc. Gerson e Wesley, claro, mas ele chegou a encontrar em algum momento ali soluções para essas saídas. Eu acho até que a saída do Wesley ela foi uma saída mais impactante para o modelo de jogo dele do que o Gerson necessariamente, né? Eu acho que só que eu acho que faltou ele, de repente, inverter, porque ele usa muito, quando ele tem o Ayrton Lucas, em vez dele liberar o Ayrton Lucas, ele usa muito o Ayrton Lucas quase como um terceiro zagueiro. Sim. Enfim, mas ele fala sobre o Lucas Paquetá, que ele tem que adaptar o Lucas Paquetá ao time. Ele fala meio que como se fosse uma obrigação dele de adaptar o Lucas Paquetá o mais rápido possível. E a gente falou aqui no programa, né, que talvez o Lucas Paquetá fosse uma peça para chegar e se adaptar aos poucos, não se adaptar assim
de uma maneira forçada, como parece. Ser jogado dentro do time, né? Ele empurrado tecnicamente viria para ser sobressalente, né? O Flamengo não precisava do Lucas Paquetá. Né? O Flamengo vinha um esquema de jogo extremamente funcional. É óbvio que o Paquetá pode agregar, mas ele tá sendo tratado como fundamental, né? Desde que ele chegou. O Vasco teve essa dificuldade quando o Coutinho chegou, o Santos teve essa dificuldade quando o Neymar chegou, aquela obrigação de colocar ali, às vezes não tá no melhor momento, não tá ainda pronto. Bandeira, como é que você vê esse momento, assim? Porque o Flamengo venceu. Né, acho que fez o dever de casa, mas segue com essa sensação talvez de não convencer, né? Eu não consigo eu acho que a gente fica muito nessa de... Fala, Pablo. Bandeira, o Garoni, deixa eu só, antes do Bandeira comentar, falar uma... A Raíza acabou que não falou, o Felipe fala também, Raíza, do time ser muito elogiado, né? Ele falou que é muito... difícil também, assim como as críticas, a questão de ser muito elogiado é muito ruim. A gente nunca acerta, então, pô. A gente não pode elogiar, a gente não pode reclamar. Ele reclamou que em 2019 para 2020 e 2025 para 2026, o time ser muito elogiado e depois voltar para a realidade é difícil. E eu até concordo com isso. Tá? Maravilhoso. Mas sabe que... Maravilhoso esse Flamengo. Só que... Espetacular esse Flamengo. Flamengo, olha... Não tem melhor, né, Bandeira? Eu não tenho adjetivo ele falou isso, Bandeira. Bandeira, ele falou isso, cara. Ele falou isso mesmo. É porque isso aí